Irmãos, nós estamos estudando já todas as quartas-feiras Escola Bíblica Discipuladora. O que é uma escola bíblica discipuladora? É uma escola onde se prepara discípulos para Cristo Jesus. Escola Bíblica Discipuladora. Então, a nossa única regra de fé é a Bíblia. O nosso manual de conduta, a nossa doutrina é a Bíblia. Deixa bem claro para você que está na sua casa, nosso manual de fé é a Bíblia. Para quem tem um Espírito Santo, esse estudo, irmãos, é para alertar. Para quem é novo na fé, esse estudo é para alertar. Para quem é velhinho na fé, esse estudo também é para alertar. E para quem não tem um Espírito Santo, para quem ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, esse estudo é para mostrar para mim e para você que existe o mal. E que o mal, ele é formado por uma legião de demônios. E que esses demônios não gostam de você, não gostam de mim, não gostam da igreja. Esses demônios nos odeiam. E eles existem. Pastor, eu acredito em Deus, mas eu já vi muito crente, muitas pessoas que creem em Deus. Crente é crer em Deus, irmãos. Quem está lendo Tiago aí? Irmãos, hoje é que dia? 16? Eu já li 3 vezes Tiago. Vou começar de novo amanhã. 3 vezes. Irmãos, no último capítulo, lá no 4, 5, você vai encontrar assim: você crê em Deus, que há um só Deus? Que bom! Aí Tiago fala assim: mas os demônios também creem, mas não obedecem. Dê lá em Tiago para você ver. Então os demônios existem, irmãos. Eles são maus, são forças malignas que trabalham para tentar arrebentar com a sua vida, com a minha vida, com a nossa fé, com o nosso casamento, com nossos sonhos, com nossos projetos. Os demônios trabalham dia e noite para tirar eu e você dos caminhos de Cristo Jesus. Então por isso eu coloquei evidências de ataques de demônios, sinais. Pastor, quais são esses sinais? Então, eu não estou falando para você que pode ser um demônio, que pode ser uma legião de demônio, mas eu estou dizendo para você e para mim nessa noite que muitas coisas você acha que é natural, você pensa que é natural, não percebe que é demônio trabalhando ali. Não percebe que é um espírito maligno tentando destruir sua vida, seu casamento. É um demônio tentando falar besteira na sua cabeça, na sua mente. É um demônio tentando infernizar a sua cabeça. Mas também tem muitas coisas que não tem nada a ver com o demônio. Também tem muitas coisas que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o nosso temperamento. Tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com a nossa criação. Como fomos educados, aonde moramos, os nossos professores, os nossos amigos, a nossa convivência, o que nós aprendemos, os nossos legados, os nossos pais, que tem a ver com o nosso caráter, o nosso temperamento, não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. Isso nós vamos também estudar sobre isso, irmãos. A neurociência tem trabalhado muito nisso, irmãos. Eu tenho estudado e visto pessoas, doutores se convertendo a Cristo Jesus, e doutores falando sobre o poder do Espírito Santo na mente de uma pessoa. E eles estão provando, irmãos, estão provando que o Espírito Santo na vida de uma pessoa, na mente de uma pessoa, pode mudar tudo. Mas nem tudo é diabo, nem tudo é Deus, porque nós trazemos as nossas bagagens emocionais, nós trazemos os nossos traumas emocionais. Isso não tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o demônio, e não tem nada a ver com Deus. Então você já aprendeu, quando um cristão autêntico ora, quando você ora, quando nós oramos verdadeiramente, buscamos a presença de Deus, nós ficamos fortalecidos na fé, nós conseguimos vencer nossa carne, os nossos desejos mundanos, nós conseguimos vencer o diabo, nós conseguimos ser bênção para outras pessoas. Mas por isso, nós temos que botar nosso joelhinho no chão. Nós temos que orar, irmãos. 1 Pedro 5,8, quem já decorou? 1 Pedro 5,8, quem já decorou? Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como um leão, procurando alguém para derrubar, para tragar, para devorar. Então, quando você ora, quando nós oramos, quando o diabo sabe que você tem uma vida de oração, quando nós temos uma vida de oração, ele fala: opa, ixi, aquilo ali não dá para mexer nessa parte, ixi, aquela lá não dá para mexer nessa parte. O diabo sabe, irmãos,
se eu e você temos uma vida de oração. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe o nosso ponto fraco, irmãos. Paulo fala para os Efésios: não deis lugar ao diabo. Porque se nós dermos lugar ao diabo, o pastor Itamar falou agora há pouco na oração ali, nós estávamos orando, depois que o diabo toma conta da vida de uma pessoa, depois que o diabo toma conta da vida de uma família, depois que a pessoa cai nos laços do diabo, dá trabalho para voltar, dá trabalho, tem consequências, pode trazer dores, pode trazer problemas. Então, irmãozinho, quando Paulo fala para mim e para você em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, é para que eu e você ficamos atentos, que nós possamos ficar vigiando, ficando sóbrio, porque o diabo não gosta de você, o diabo não gosta de mim. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, mas eu creio. O pecado é inevitável. Esse texto, pastor, eu quero que o senhor leia, tá? Fazendo um favor. O pecado é inevitável. Eu peco, tu pecas, nós pecamos. O pecado é inevitável, mas permanecer no pecado é uma escolha. Permanecer no pecado é uma escolha. Eu estava participando, não sei se a Milena conseguiu ouvir até o final, mas eu estava estudando hoje à tarde sobre os desejos humanos, os desejos carnais, os desejos espirituais e os desejos do diabo. Estava estudando com um doutor lá, psicanalista lá, o doutor Pedro. Irmãos, se a pessoa não quer parar de fumar, o que o pastor pode fazer? O que o Espírito Santo pode fazer? Se a pessoa não quer parar de beber, qual é a culpa do pastor? Hoje à tarde eu estava estudando sobre isso. Então o nosso cérebro, bem aqui na frente, irmãos, nós temos, bem na frente dos olhos, nós temos o direito de escolher. Nós temos a opção: eu não quero mais isso para mim, isso me faz mal, isso acaba com a minha família, isso está destruindo o meu casamento, isso aqui não está me abençoando, está me fazendo mal para a minha saúde, eu não quero mais isso para mim. Isso é o poder de escolha. O Papai do Céu, quando nos fez com a criação, quando Ele nos fez perfeitos, Ele nos fez com poder de escolha, irmã Simeão. Nossas vontades, nossos desejos. Agora tem os nossos impulsos, esses que é o problema. Que os impulsos carnais são muito mais fortes do que nós mesmos. E é só o poder do Espírito Santo para vencer os impulsos carnais. Para que nós possamos optar por aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor. O pastor Itamar vai estar lendo para nós Romanos 5:12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Vocês conseguiram entender o que o pastor leu? O pastor vai ler de novo, para você que está na sua casa, para você que está aqui, que Romanos é um dos livros do Novo Testamento mais difíceis de entender. Vocês sabiam disso? Romanos é um livro difícil de entender. Você vai ler com calma, lê mais com calma aí. Vamos lá. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Aí, o pecado ingressou no mundo. O pecado entrou na raça humana por meio de um homem, da criação. O pecado entrou no mundo. Continua, pastor. E pelo pecado a morte. A morte. Por isso que a gente vai morrer. Por isso que o ser humano morre. Pela desobediência, pela rebeldia, pela ingratidão. Então o pecado entrou no mundo. A ciência não explica isso, mas a Bíblia explica. A Bíblia explica. O Pai da criação explica por que nós morremos. Porque o pecado, a rebeldia, a desobediência foi uma opção, foi uma escolha de Adão. Não está nem falando de Eva, foi pelo homem. Ele aceitou a proposta da sua esposa. Ele aceitou, ele não deveria ter aceito. O pecado entrou por causa de um homem, daí, pastor? Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos nós nascemos no pecado. Você entende por que Jesus Cristo veio a este mundo? Vencer a morte, vencer o pecado, vencer a maldição da morte. Por isso que Jesus veio a esse mundo, para vencer isso, essa morte. E
essa morte só pode ser vencida com a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Essa maldição só pode ser quebrada pela presença do Deus vivo em mim e em você. O Deus vivo tem que entrar na sua vida, o Deus vivo tem que fazer parte da sua vida, o Deus vivo tem que fazer parte da minha vida. Não é apenas obedecer a um pastor, uma igreja, uma religião, uma denominação ou qualquer outra denominação. A pessoa tem que ter experiências com o Espírito Santo. A pessoa tem que ter um experimento, tem que ter uma experiência com Deus vivo, com esse Pai da criação, para poder entender que o pecado tirou a nossa imortalidade, e pelo poder do Espírito Santo, o pecado foi vencido por Cristo Jesus na cruz, nos dando a vida eterna. Você precisa crer, nós precisamos crer nisso, irmão Antônio. Só que para crer tem que entender, o mal existe, o diabo existe, a morte entrou no mundo, e a Bíblia explica porque a morte entrou no mundo. Mas nós podemos ser salvos, nós podemos ser libertos da morte, pelo poder que há no nome santo de Cristo Jesus. Amém, igreja? O diabo está condenado e quer levar o maior número de pessoas com ele. Esse é o problema. Existe um lugar preparado para o diabo, para esses demônios. E ele quer levar muita gente com ele. Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis. E eu tenho uma notícia muito triste para você que está aqui na igreja. Embora esse frio, nós estamos um bom número, graças a Deus, obrigado, Senhor. Você que está na sua casa, o diabo sabe que está condenado, tem um lugar para ele. E eu tenho uma notícia triste para você nessa noite, que não conhece muito a Bíblia. A porta é estreita, e largo é o caminho que conduz à perdição. Quem já leu isso na Bíblia, levanta a mão. Eita bênção, grande maioria da igreja. A grande maioria não vai dar a salvação. Pensa que não entristece o coração de Deus? A grande maioria vai rejeitar Deus. A grande maioria vai rejeitar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. A grande maioria. E aí a gente sofre pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Irmãos, talvez você não está acreditando em nada que eu estou falando. Talvez você está em dúvida, você que está na tua casa, está em dúvida do que eu estou falando. Mas se eu falei para você que a nossa regra de fé é a Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse, diz lá: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não é doutrina do pastor William, não é doutrina da igreja batista, é a palavra de Deus. Um dia a morte não vai mais existir. Um dia aqueles que morrerem com Cristo Jesus não passarão pela segunda morte. A segunda morte espiritual, irmã Paulina. Esse corpo, nosso corpo é a morte física. Nós viemos do pó e do pó voltaremos. Mas um dia, irmãos, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e seremos julgados por aquilo que fizemos, através do nosso corpo, através das nossas decisões, através das nossas escolhas, aqui neste mundo. Até a gente vê nas redes sociais pessoas postando lá: por que falar que quer ir para o céu, se aqui na terra vive como alguém? Não vou nem terminar o que está escrito. Mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ter vida eterna, a grande maioria. Por que quer viver no céu? Por que quer a eternidade? Por que quer receber a coroa da vida, se na terra vive como misericórdia, Senhor? Se você não acredita na Bíblia, um dia vai chegar. Apocalipse capítulo 20, 14. Quem está em casa deve estar acompanhando. Um dia a morte será derrotada. E aqueles que morreram em Cristo, que Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu essa segunda morte, Lucas. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Um dia, essa entidade chamada morte, é uma entidade, ela será lançada no lago do fogo. E a segunda morte, a morte espiritual, eu não quero estar lá. Então chore pelos seus amigos, seus pais, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Se você que tem um Espírito Santo, você que já teve uma experiência com Deus, chore, clame diante do Senhor.
Irmãos, todos nós que recebemos o poder de Deus, recebemos o Espírito Santo, que reconhecemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Nós temos uma missão a cumprir. Qual é a sua missão, irmãos? Qual é o seu dom espiritual? Você já descobriu qual é o seu dom espiritual? Você já sabe qual é o seu dom espiritual? Os ímpios, irmãos, são pessoas que vão virar as costas para Deus, são pessoas que negarão o amor de Deus, são pessoas que negarão Cristo Jesus, são pessoas que escarnecerão da sua fé, da minha fé, são pessoas que vão odiar a nossa fé, são pessoas que vão odiar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque nós dizemos: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Essas pessoas chamadas ímpias, lá no final, elas serão lançadas no inferno. Lembra que eu falo no começo, agora há pouco? A morte será lançada no inferno, a segunda morte. Agora, pessoas, seres humanos, serão lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus Elohim. O pastor Itamar vai ler Salmo 9:17. Deus, há um só Deus, o Criador dos céus e da terra, e Ele nos criou para sermos eternos, mas Ele nos deu a liberdade, irmãos, para aceitar a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, ou virar as costas para Ele. E isso entrou a morte no mundo. Mas Ele é tão bom, Ele nos ama tanto, Ele nos fez, Ele sabia disso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabia que o ser humano ia optar por escolher rejeitá-lo. Mesmo assim Ele veio aqui a este mundo, em forma humana, para vencer o pecado e a morte, e mostrar que há uma nova oportunidade de volta para casa, de volta para o Pai. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra para os justos, para os filhos de Deus. E eu aguardo esse dia, irmãos. Eu creio que vai acontecer. Salmos, bem antes, tem mais de 3.000 anos esse texto aí praticamente. Salmo 9:17, pastor Itamar, nos ajude. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que se esquecem de Deus. Olha aí. Pedi para o pastor Itamar ler para confirmar para você. Irmão, chegará um dia que eu e você vamos dar conta diante do Senhor, crendo ou não em Deus. E o diabo trabalha dia e noite para que as pessoas não tenham acesso ao amor de Deus. Jesus Cristo se manifestou de forma corpórea para aniquilar esse mal. Olha o Apocalipse de novo. Lembra o ano passado? Falou, a partir do ano que vem vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse. Nós vamos falar mais sobre o final do mundo, sobre o fim do mundo. Lembra que a gente falava? Não sei se você lembra, mas eu falava que o ano que vem nós vamos falar mais sobre o Apocalipse. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Significa assim seja. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem o único poder? Cristo Jesus. Não é o pastor, não é nenhum outro tipo religioso, não é o que você faz, não é o que eu faço, não são penitências, não são promessas. Em Apocalipse 1:18 está escrito: eu, Cristo, o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, eu tenho as chaves do inferno e da morte. Então aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe a chave da salvação. Aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador é liberto da morte eterna. Cadeias são quebradas, correntes são quebradas. Por isso que a pessoa tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que só Cristo Jesus, né, Marcos? Só Cristo Jesus tem a chave. Traduzindo, só Cristo Jesus tem o poder. Só Cristo Jesus tem todo o poder para nos dar a salvação. Nem outro nome há entre os homens no qual devemos ser salvos. Cristo Jesus. Se não me engano, o pastor Itamar, procura aí Atos 4:12. Lê para nós Atos 4:12. Por que nós falamos tanto em Cristo Jesus, igreja? Porque não tem outro caminho, Samuel. Mas não adianta só falar, Samuel. Não adianta só nós cantarmos. Não adianta só nós pregarmos aqui. É preciso nós vivermos, Gilmar. É preciso que as pessoas vejam Cristo em nós. É preciso que as pessoas vejam Cristo nas nossas atitudes. Eu sempre falo aqui, irmãos, e vou repetir de novo.
Eu fico muito triste quando alguém aqui em Amambai me falou, eu fiquei muito triste quando alguém aqui em Amambai me falou, pastor, como é que é as finanças lá da Igreja Batista Betel? Como é que é a tesouraria? Como é que vocês administram as finanças? Aí naquele papo, conversa daqui, conversa, vai, não, é porque eu soube que igreja tal, o pastor tal, está devendo lá na loja, a loja não vende mais para a igreja, e a loja pôs a igreja no Serasa. Como assim? E o pastor representa lá a igreja, vai ser, o nome dele também no Serasa. Como assim? Oxe, que negócio é esse? Que igreja é essa? Pastor Itamar, leia para nós Atos 4:12. E portanto não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus. Está vendo? Não é mais Israel, Roma, Vaticano, igreja A, B ou C, cristão ou não, espírita ou não. A Igreja Batista Betel tem como regra de fé e prática a Bíblia. Estou falando pela terceira vez. Em Atos 4:12 diz que há só uma forma de salvação: Cristo Jesus. Só uma forma de salvação: Cristo Jesus. Você que esteve aqui a semana passada, vou já rápido. Padrão de conduta do diabo. Cuidado com quem gosta de mentir, de quem gosta de acusar, de quem gosta de briga. Briga, tem que fugir das brigas. Rebelde, ingrato. Jesus Cristo sabe, irmãos. Cuidado para não ser usado por Ele, porque Ele pode usar eu e você se a gente der brecha. Ele pode usar as pessoas, irmãos. Jesus escolheu 12 e deixou um de exemplo. Deixou um de exemplo. No finalzinho, antes de Jesus partir deste mundo e derramar sobre nós o Espírito Santo, enviar o Consolador, o Espírito da verdade, Ele falou: um de vocês é um diabo. Ele andou com Jesus Cristo, Ele viu sinais, curas, maravilhas. Ele viu o leproso ser curado, Judas viu Lázaro ser ressuscitado, Ele viu a mulher de sangue estancar aquela hemorragia há mais de 12 anos. Ele viu ressuscitar o filho daquela viúva na cidade de Naim. Judas viu tantos milagres e ele rejeitou a Cristo Jesus, porque ele não tinha experiências com Deus vivo. Ele rejeitou Jesus, irmãos. Mas sobraram 11 e não foram fáceis para os 11. Não foi vida fácil para os 11. Não foi vida fácil para os 11. Cuidado, irmãos, muito cuidado com a nossa vida cristã. Pastor, quais são as evidências dos ataques demoníacos? Eu falei já semana passada, e você tem que gravar mesmo. Eu estou repetindo para você gravar. O cristão vai perdendo o desejo de buscar a Deus, de ir na igreja. O cristão vai perdendo o desejo de honrar a Deus. É indiferente, fala palavrão, xinga, grita, briga, dá mau testemunho e não sente o temor. Ele perdeu o temor de Deus. Ele está indiferente com o pecado. Nós falamos isso a semana passada, irmãos. Depois dessa pandemia, quanta gente esfriou na fé? Quanta gente esfriou na fé, irmãos? Isso não acontece do dia para a noite, como eu falei a semana passada. Acontece de forma sorrateira, enganosa, mentirosa, devagar, silencioso. Quando a pessoa viu, ela já está até com raiva dos irmãos, colocando a culpa nos irmãos, colocando a culpa no pastor. Nem percebe que está sendo usado pelo diabo. O segundo, irmãos, segunda evidência de ataque demoníaco: o cristão começa a focar somente no trabalho. Trabalho. Não tem mais tempo para adorar o Senhor, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para estar em comunhão com os irmãos. Aí há um desajuste holístico. Essa palavra holística eu já vou explicar. Há um desajuste holístico na vida da pessoa. Essa canseira de tanto trabalhar, querer ganhar dinheiro, querer ficar rico, irmãos, vai causando uma estafa, um estresse na vida da pessoa.
Trabalho cansa, está desanimado, mas quem te deu o trabalho, quem te deu saúde, foi Deus. Nunca coloque o trabalho na frente de Deus. Nunca, nunca, nunca faça isso. Mas eu nunca deixei, após o meu casamento, aqui meus filhos, todo domingo de manhã, professor, escola bíblica, Milena no louvor, o Luca e o André tinham que ir. Quarta-feira estava lá, domingo à noite estava lá. Está aqui a Edilene que conviveu nessa época com a gente. Irmãos, há recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Há prosperidade para aqueles que trabalham no reino de Deus. Há prosperidade material e espiritual. E eu posso falar para você, eu trabalhei muito na minha vida, realmente, eu infartei. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque por onde eu passei, eu testemunhei o amor de Deus. Sabe por que eu falei holístico? Porque envolve corpo, alma e espírito. E as pessoas que trabalham demais e colocam Deus em segundo plano, irmãos, cansa a cabeça, cansa a mente, cansa o físico. A pessoa fica fraca, a mente fica fraca. A vigilância do diabo vai esquecendo, porque precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa produzir. Aí vai causando enfraquecimento na fé. Aí a mente vazia, o pastor já fica apóstolo lá, Tiago 4,7. Mente vazia, oficina do diabo. Irmãos, esse holístico é corpo, alma e espírito, é o nosso corpo inteiro, irmãos. A mente enfraquece, o corpo enfraquece, irmãos. A espiritualidade com Deus enfraquece. Todo o nosso corpo recebe cargas, irmãos, sobrecargas emocionais, problemas, dificuldades. Meu Senhor, isso vai roubando a nossa fé aos poucos, Leila. Vai nos afastando de Deus aos poucos, sorrateiramente, como eu falei. E a pessoa vai ficando fraca, Natália, espiritualmente. E o enfraquecimento espiritual é tudo que o diabo mais gosta. Porque ele sabe que a pessoa não ora mais como antes, não lê a Bíblia mais como antes, não adora mais como antes, não congrega mais como antes, não ceia mais como antes, não tem mais adoração como antes. O diabo sabe, Joãozinho. Há cristãos que trabalham demais, ficam tão cansados para servir o reino de Deus, e isso é verdade. Eu estou pregando aqui, irmãos, porque eu passei por isso, e eu não neguei a minha fé, irmãos. Está aqui meu filho Luca, minha esposa, a prioridade era para Deus. Vamos servir o Senhor, vamos servir o Senhor. E investir também, em primeiro lugar, no reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Onde que está escrito esse versículo? Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Não é errado você trabalhar, mas coloca Deus em primeiro lugar. Não é errado você trabalhar, tem que trabalhar, conquistar as coisas. Mas o trabalho não pode ser colocado na frente de Deus, senão o trabalho vira um Deus. Pastor Itamar, Tiago 4,7, estamos terminando. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que o diabo foge do crente? Como é que o diabo foge do crente? Eu e você sujeitando-se a Deus, irmão. O diabo sabe quem honra a Deus, Zeca. O diabo sabe quem obedece ao Senhor. O diabo sabe quem teme ao Senhor. O diabo sabe quem gasta tempo, investe tempo em oração. Mas também tem o contrário, irmãos. Por isso que eu estou pregando aqui, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar. Tem o contrário. A pessoa busca Deus, trabalha, busca Deus, enriquece, ganha muito dinheiro, carro, casa, celular, moto. Aí o que o diabo vai fazer agora? Ele vai trabalhar para a pessoa ser arrogante, para a pessoa ser soberba, para a pessoa humilhar os outros, para a pessoa querer ser melhor do que os outros, para a pessoa achar que agora ele é o tal, ela é o tal.
vai deixar a pessoa arrogante, soberba. Eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo, eu já conquistei tudo, eu não preciso de Deus, eu conquistei pelas minhas forças, eu trabalhei. Irmãos, quem te deu saúde para trabalhar? Papai do céu. Quem te deu o serviço? Papai do céu. E eu estou falando para aqueles que servem a Deus, aqueles que conhecem a Deus. O diabo, irmãos, a primeira tentação de Cristo. Primeira tentação de Cristo. O que o diabo tentou Jesus? Fome. Fome. Jesus estava com 40 dias em jejum. Fome. Fama. Te darei o mundo inteiro. Glória. Te darei o mundo inteiro se prostrares e me adorares. E o diabo falou para Jesus: te darei riquezas. Você pode ser rico, irmãos. Quanto mais rico, mais se ajuda em missões. Quanto mais dinheiro, ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Quanto mais riqueza e posse, ser bênção na vida de alguém, investir em missões. Irmãos, toma muito cuidado. O diabo trabalha para que você fique esgotado e coloque o trabalho em primeiro lugar. E depois que você coloca o trabalho em segundo lugar e ganha dinheiro, prospera, e você começa a ficar rico, aí ele fala: agora eu vou trabalhar no ego daquela pessoa, eu vou inflar aquela pessoa, eu vou deixar aquela pessoa arrogante, soberba, para ela se achar que foi com as forças dela que ela conseguiu aquilo. Então ele trabalha antes e depois, Lucas. Deus não trabalha com os ingratos, Deus não trabalha com arrogantes, e Deus não trabalha com soberbos. Por isso eu gosto muito de Paulo, irmãos. Paulo fala: eu sou o pior dos pecadores. Quando eu leio isso na Bíblia, eu falo: e eu? Paulo preso na prisão, condenado à morte, daqui a pouquinho vão cortar o pescoço dele, e ele fala: Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Mas no final da sua vida ele fala: Timóteo, eu combati o bom combate, Timóteo, acabei a carreira, guardei a fé. Quero terminar, irmãos. Autêntico cristão é alguém que é perdoado. Autêntico cristão é alguém que é perdoado, vive perdoando e liberando perdão e perdoando o tempo todo. O pastor Itamar já leu esse texto semana passada. O cristão, lembre-se, quando alguém te ofender, você foi perdoado por Deus. Eu fui perdoado por Deus. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho o poder de perdoar aquele que me ofende. Eu tenho poder para abençoar aquele que me amaldiçoa. Eu tenho poder para abençoar e orar pelos meus inimigos. Porque o poder que foi dado a mim é o poder do amor. O poder que foi dado a você, a igreja, é o poder do amor. Por isso que o crente, irmãos, ele precisa aprender a amar e perdoar o tempo todo. Romanos 12:2, quem é? O pastor Itamar achou, pastor? Leia para nós, por favor. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Lembra que eu falei que a gente traz a nossa família, nossa educação, tudo aquilo que aprendemos em casa, na família, no trabalho, nós trazemos as nossas traumas, as nossas dores, as nossas derrotas. Então não vou pregar agora sobre Romanos 12:2, mas Paulo está dizendo: não se conformeis com este mundo, mas renovem a mente de vocês. Quem é nascido de novo da água do Espírito, pelo poder do Espírito de Deus, Valdir, é cidadão do céu, é filho do Deus vivo, tem o Espírito Santo.